Bom dia, oitavo ano. Tudo bem com vocês? Como é que tá aí esse isolamento aí? Tá tudo tranquilo? A gente a partir de hoje a gente vai ter algumas videoaulas. Vou estar disponibilizando isso para vocês no YouTube. Eu tenho um canal lá que vocês vão se inscrever. Vou estar também colocando alguns slides lá no Google Sala de Aula e algumas atividades virtuais, tá bom? Então, toda terça-feira aí a gente vai estar aí em contato. Eu pedi para a gente estar fazendo todas as nossas atividades no caderno, principalmente porque futuramente a gente vai usar esse caderno aí como fonte de consulta para as nossas avaliações. Tá combinado? Então, um bom dia aí especial, né, para vocês, o Bernardo, o Fernando, o Frederico, o Gabriel de Oliveira, para o Gabriel Henrique, para o Henrique, o Ramon. Então, fica aí meu grande abraço. Então, vamos lá na nossa aula de hoje, que eu vou falar um pouco aí dos impactos do livro de vocês, da página 22, tá ok? Apostila 1, né? E capítulo ainda 1, tá certo? Então vamos lá. O que seria esse impacto ambiental? É, o impacto ambiental ele é consequente de uma ação antrópica. Ação antrópica, ação do homem. E se o homem, nas suas atividades econômicas, atividades agrícolas, atividades industriais, até mesmo nas atividades sociais, ele pode produzir algum tipo de impacto nesse meio ambiente, ok? Então aí eu coloquei uma imagem aí, né, demonstrando alguns impactos aí na natureza. Então, embaixo aqui do nosso slide eu coloquei aí um conceito que seria um impacto ambiental. Então tá aí, ó, é a alteração do meio ambiente por determinada ação ou atividade do homem. Atualmente o planeta Terra enfrenta fortes sinais de transição. O homem está revendo seus conceitos sobre a natureza. Isso nós tivemos aí alguns exemplos disso. Nós estamos vivendo uma pandemia aí que o homem também vai ter que pensar, né? Nessa ação que está sendo muito intensiva na natureza, e nesse momento nós tivemos que diminuir aí a linha de produção, ficar em isolamento, até para rever o que está acontecendo, não só com as questões da saúde, mas com as questões econômicas, e principalmente fazer uma reflexão sobre essa ação do homem com a natureza. Beleza? Então vamos lá. O segundo slide, eu estou fazendo aí uma reflexão. Uma das atividades agrícolas mais importantes hoje no Brasil é o agronegócio. Então é o que gera grandes lucros para a nossa economia, né? Então o Brasil se destaca aí nos bens agrícolas. Não é isso? Essa imagem aqui é para demonstrar isso, um bom desempenho que o Brasil tem no agronegócio. Porém, muitas vezes a forma que esse agronegócio está sendo feito, né, pode gerar impactos e pode causar grandes danos para a natureza, não só em termos de vegetação, de fauna, mas também para os seres humanos. É isso? Então, o agronegócio é uma das atividades mais importantes que o Brasil tem, mas o Brasil precisa desenvolver um agronegócio numa visão, num contexto muito mais sustentável, né? Até mesmo para garantir aí o planeta, ok? Então vamos lá, e eu coloquei 6 impactos, né? Claro que tem muito mais, mas são os 6 que mais se destacam hoje aí em termos de Brasil. O primeiro, conforme a imagem que vocês estão vendo, é o desmatamento.
Desmatamento aí está ligado aí à expansão da pecuária, à expansão da atividade agrícola, ao processo de urbanização. Então, as queimadas, o desmatamento aí vem provocando aí grandes impactos aí na natureza, né? A perda de biomas, a perda de fauna, de flora, né? Importantes. Lembrando que esse desmatamento ele não é de agora. Nós podemos, historicamente falando aí, começou desde a chegada dos portugueses até hoje, né? Os portugueses desmataram ali grande parte da Mata Atlântica, principalmente com as monoculturas da cana-de-açúcar, do café, depois da soja, agora a soja, né? Do fumo, então você tem ali do cacau, então você tem um grande desmatamento da floresta atlântica. E hoje essa atividade está muito mais centrada ali no centro-oeste, no norte do centro-oeste, no norte do Brasil, com a floresta amazônica. Então, o impacto do desmatamento, ele é um aí em destaque. O segundo, logo após esse desmatamento, você tem que entender que tem perdas de biomas, tem perdas da fauna, extinção de animais, de flora, de flores, que está tudo ligado, né? Sempre é uma relação de interdependência. Não é o fato de desmatar apenas, está gerando outro impacto aí, que é a perda aí da biosfera. É isso que também pode impactar aí para a gente na questão de um desequilíbrio ecológico, né? Então existe aí toda uma relação em cadeia dessa fauna e flora e principalmente tem que manter esse equilíbrio. Então, com essas queimadas, com esses desmatamentos, tem aí essa perda aí da biodiversidade. O terceiro impacto é se você tira a cobertura vegetal, o solo vai ficar muito exposto. Então, além das atividades agrárias, né, das atividades antrópicas aí do homem, que não cuida desse solo, não é isso? Das técnicas de cultivo inadequado, esse solo vai se perder em nutrientes, né? Esse solo vai entrar no processo erosivo. Então, esse solo ele passa a perder a sua principal função, que é a produção. Então, também é um grande impacto hoje, principalmente nas áreas rurais, né, vem provocando aí essa destruição das camadas do solo. Depois, quem quiser ter a curiosidade, né, de viajar um pouco aí no Google, no professor Google, entra lá nos horizontes do solo. Vocês vão ver como é que é importante preservar o solo, né? Então, se o homem está destruindo esses horizontes, tá gerando grandes impactos em termos de meio ambiente, em termos de natureza. O quarto impacto se você destrói o solo, se você destrói a vegetação, a cobertura vegetal, né? Então você tem um risco aí de atingir os mananciais. Mananciais, eu coloquei aí um conceito, né? São grandes áreas que tem muita água. E muitas vezes é desses mananciais que vão estar alimentando aí os nossos principais rios que nós temos hoje. Então, se o homem não cuida dessa mata ciliar, se o homem não cuida desses mananciais, se o homem não tem essa preocupação em preservar essas nascentes, tem um grande risco, né, de perder aí muita água potável, água limpa, né? Essa água pode ser contaminada, então até mesmo o rio pode secar. Então esse é o quarto impacto aí devido a essas ações aí econômicas, né? Tanto na parte agrícola, na parte industrial. O quinto impacto, para vocês, aliás, o quinto não, só para vocês entenderem um pouco aí da água, eu fiz uma tabela aí, olha, nessa tabela mostra o uso dessa água só no campo, olha aí, imagina para a produção de milho, por quilo, 1.750 litros, né? Produção de frango, 4.325 litros, produção de carne, olha que loucura, galera, 15.400.
litros por quilo de carne. Olha, carne suína, 10.400 litros. Ou seja, só na atividade agrícola se gasta muita água. Imagina na indústria, imagina nas cidades, né? Tanto na cidade urbana como na cidade rural. Então você tem a água é um recurso renovável, mas a água potável é um recurso finito. Nem todo mundo tem condição de bancar o tratamento da sua água, que é muito caro, beleza? O quinto impacto é o uso inadequado, indiscriminado do agrotóxico, né? A atividade agrícola hoje, ela tem uma coisa que o homem pensa aí, arrumando aqui a faixa, ela pensa somente na parte econômica, em produzir, em aumentar sua produção através do agrotóxico, mas ao longo do tempo, o uso intensivo desses produtos, de fertilizantes, né? O uso intensivo de tudo isso pode provocar aí uma perda, principalmente aí do solo, pode contaminar os biomas, pode contaminar a água, pode contaminar o ar e principalmente gerar doenças, né, seríssimas para o homem. Então, também o uso indiscriminado desses agrotóxicos aí pode gerar grandes impactos. O sexto impacto é algo que nós estamos vivendo hoje, né, constantemente. A produção de resíduo que nós, seres humanos, estamos produzindo todos os dias. Então, é necessário ter esse cuidado aí com esses resíduos. Agora, você tem que imaginar nas atividades agrícolas, nas atividades industriais, nas atividades sociais, se produz muito resíduo. Então, o que fazer com esses resíduos, né? Muitas vezes nós vamos reciclar, nós vamos reutilizar, nós vamos recuperar. Essa é a tendência, né? Mas nem sempre todo mundo faz isso, ok? Eu coloquei aí um conceito, olha que interessante. É cada vez maior a quantidade de resíduos gerados durante a produção agropecuária do Brasil. Esse fato pode causar problemas de descarte desses materiais. Então, nós precisamos hoje de ter aterros onde que a gente possa cuidar desses resíduos, né? Com todas as técnicas modernas aí para não gerar um maior impacto. Então, são esses 6 maiores impactos hoje que nós estamos vivendo aí dentro da produção de um novo espaço geográfico. Ok, galera? Tá terminando aqui a nossa primeira aula. Então, fique com Deus aí, vamos seguir aí os protocolos, tá bom? Ter fé. E vou terminar com uma frase lá do filme Guerra nas Estrelas, que a força esteja com vocês. Um grande abraço.